Eu peço a você que abra, meu irmão, minha irmã, sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Nós temos, irmãos, tido a alegria de acompanhar Paulo em suas viagens, nas quais ele disseminou a semente do Evangelho em diversas terras, em diversos povos, em diversos corações. Nós temos tido a alegria de conhecer homens admiráveis, e o livro de Atos vai nos apresentando nomes, vai nos apresentando histórias, vai nos apresentando pessoas. O livro de Atos vai nos mostrando que a obra de Deus é feita entre gente como a gente. A obra de Deus é feita através de pessoas como nós. O livro de Atos vai nos mostrando que nós devemos ser sensíveis àqueles que estão próximos a nós, ser discretos. Veremos isso hoje, com Priscila e Áquila, lidando com um homem que tinha muitas qualidades, mas ainda precisava ser instruído. E Priscila e Áquila agiram de uma forma muito sensível, muito discreta, sem que expusessem Apolo, homem poderoso em palavras, homem que tinha o dom da retórica, da oratória, um homem treinado na cidade de Alexandria, um homem que, quem sabe, tenha conhecido o grande filósofo judeu Filo, mas ele precisava de acompanhamento, e foi acompanhado com muita sensibilidade, como eu já disse, com muito tato, e se tornou um homem frutífero na obra do Senhor. Hoje nós vamos observar, a partir do versículo de número 23, o refrigério de Paulo e sua equipe, ou pelo menos parte da equipe, na cidade de Antioquia da Síria, descansando por um tempo após a segunda grande viagem missionária. E vamos, com Paulo, iniciar uma terceira, a terceira e última grande viagem missionária. Vamos revisitar cidades de relance, rapidamente, conforme o texto de Atos mostra, descrevendo um tempo considerável em poucas palavras. Não vai dar muitos detalhes, mas vai nos mostrar Paulo passando pela terceira vez por cidades nas quais ele já havia passado, na primeira, na segunda viagens, e vamos ver que a vontade de Deus era que Paulo retornasse à cidade de Éfeso. Ele foi instado a permanecer lá, mas na ocasião ele não podia, e ele disse então para os efésios: se Deus quiser, voltarei para vós. E ele de fato volta àquela cidade, e vai ficar um longo tempo lá. Hoje nós veremos os primeiros momentos da estadia de Paulo entre os efésios na sua terceira viagem missionária. E com esses dois acontecimentos, o lidar de Priscila e Áquila com Apolo e a estadia de Paulo em Éfeso, na terceira viagem missionária, nós vamos ressaltar o seguinte tema: ensino incompleto, fé incompleta. E vamos trabalhar sobre este tema. Eu quero que você, então, acompanhe comigo a leitura, silenciosamente, na sua Bíblia, a partir do versículo de número 23, do capítulo 18, do livro de Atos. O texto das Escrituras assim nos diz: havendo passado ali algum tempo, em Antioquia da Síria, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso
um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, porém, ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Amém. Ensino incompleto, fé incompleta. O Senhor Jesus Cristo disse em um diálogo com os saduceus que eles erravam por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conheciam as Escrituras e, consequentemente, não conheciam o poder de Deus. Por toda a história, muitos erraram por não conhecer as Escrituras. Sempre foi assim. Em nossos dias isso também acontece. E na palavra de hoje nós vamos observar isso. Para que a nossa fé seja saudável, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus, toda ela. Um ensino completo, não apenas parte. Um ensino incompleto gera uma fé incompleta. Se vocês observarem, irmãos, aí no versículo de número 23, repassando paulatinamente aquilo que nós já lemos, o texto fala de Paulo ter passado um tempo em Antioquia da Síria. Tempo de refrigério, em meio às lutas acirradas da vida. Esses momentos são essenciais. Como fazem bem? Como faz bem um tempo de realimentar as forças? Um tempo de alegria, um tempo entre irmãos, quando você está ali compartilhando a vida, quando você está ali ouvindo o que o outro tem a dizer e dizendo para o outro sobre a sua história, sobre a sua experiência. E ali você descansa, e ali você cresce. Paulo ficou um tempo em Antioquia da Síria, com aqueles irmãos aos quais ele amava, naquela igreja onde ele havia sido pastor, igreja que o havia enviado,
Ele passou algum tempo ali, tinha tanto para contar, tinha tanto para compartilhar, mais uma grande viagem havia acontecido. Ele havia passado pela Síria, subindo rumo norte, pela Cilícia, pela Galácia. Quis ir para um lugar, Deus não permitiu, quis ir para outro, Deus não permitiu. Sem que tivesse planejado, foi até a Macedônia, terras europeias. Passou pela Macedônia, por Filipos, por Tessalônica, por Bereia. Depois ele desceu, navegou uma grande distância, chegou até a Acaia, conheceu a cidade de Atenas, conheceu a cidade de Filipos, a cidade de Corinto. Irmãos, tanta coisa aconteceu. Paulo tinha tanto para falar para a igreja, tinha tanto para compartilhar. Retornando, passou pela Ásia Menor. O que ele não pôde fazer na ida, ele fez na volta. Conheceu a capital da Ásia Menor, conheceu a cidade de Éfeso. Rapidamente, ele tinha um compromisso com Deus, precisava voltar, passar por Jerusalém na época da Páscoa, como vimos na semana passada. E isso ele fez. E ele então subiu, estava em Antioquia da Síria, contando tudo isso para aqueles irmãos queridos, para aqueles pastores que haviam permanecido lá, o havia enviado juntamente com Silas, um tempo de refrigério. Mas havia mais obra, havia mais a fazer. A semeadura não havia acabado. Ele precisava prosseguir. O texto, então, diz que, havendo passado ali algum tempo, saiu. Era hora de continuar semeando. Ele saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, ou a região frígio-gálata, melhor dizendo, a região frígia sul da Galácia. Ele então passou por aquelas cidades que ele já havia visitado 2 vezes. Cidade de Derbe, cidade de Listra, cidade de Icônio, cidade de Antioquia da Psídia, e quem sabe outras cidades circunvizinhas. Ele passou por aquelas cidades, confirmando todos os discípulos. Eu acho interessante essa forma que o texto coloca, confirmando todos os discípulos. Ele tinha o cuidado de passar, de conversar, de ver como os discípulos estavam, o cuidado pastoral. E enquanto isto, algo teve lugar na cidade de Éfeso. Algo acontecia com Paulo, enquanto isto, na cidade de Éfeso, algo acontecia. E nós vamos aprender uma grande lição com o que acontecia na cidade de Éfeso. Com a chegada de Apolo em Éfeso, aprendemos que ensino incompleto produz um líder de fé incompleta. Ensino incompleto produz um líder de fé incompleta. Quando a gente começa a observar o versículo de número 24, o texto diz que nesse tempo, enquanto Paulo estava em Antioquia da Síria, enquanto Paulo passou pela região frígio-gálata, enquanto Paulo estava nesse percurso, lá na cidade de Éfeso, chegou um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Paulo havia permanecido bem pouco tempo em Éfeso, mas providencialmente, ele deixou lá um casal bem preparado. Aquele casal que o recebeu em Corinto, e que quando ele viajou de Corinto para Éfeso, ele levou consigo. Ele deixou em Éfeso Priscila e Áquila. A obra em Éfeso não havia parado.
Na ausência de Paulo, com Priscila e Áquila, a obra estava continuando. Agora uma nova pessoa entra em cena. Este homem que é muito bem qualificado aqui. Homem eloquente, poderoso nas Escrituras, judeu, descendente de judeus que viviam na cidade egípcia de Alexandria, uma grande e importante cidade, que possuía uma enorme colônia de judeus. A cidade de Alexandria era marcada por um fato muito importante. No cerca do ano 200 a.C., naquela cidade, a tradução grega do Antigo Testamento foi completada. A tradução que é conhecida ainda hoje pelo nome de Septuaginta, onde alguns homens de Deus se uniram para pegar o Antigo Testamento hebraico e vertê-lo para o grego. Como eu já adiantei, na cidade de Alexandria viveu o grande erudito, filósofo judeu Filo. E Filo empreendeu um grande esforço para conciliar a religião judaica com a filosofia grega. Ele trabalhou muito nisso. Talvez Filo tenha influenciado Apolo. Talvez Filo tenha influenciado Apolo e Priscila e Áquila tenham percebido isso. Era eloquente, possuía o dom da comunicação. Além disso, o texto fala, era poderoso nas Escrituras. Tinha grande habilidade de lidar com o Antigo Testamento. Era um grande conhecedor das Escrituras, de forma especial da Septuaginta. Ele conhecia bem. O texto prossegue nos dizendo, no versículo 25, que ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Aqui a gente precisa considerar com cuidado essa afirmação. Ele era instruído no caminho do Senhor. Era fervoroso de espírito. Nele, a gente vê a união de erudição com entusiasmo. Ele era um erudito, mas ele era animado, tinha entusiasmo em seu ser. Ele tinha vigor na alma. Fervoroso de espírito. Ele falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo, porém, apenas o batismo de João. O que ele conhecia, ele ensinava com precisão. Ele era um bom docente, ele era um bom professor. Ele passava adiante com muita segurança o que conhecia, mas não conhecia tudo. Seu ensino era incompleto. Consequentemente, sua fé era incompleta. Ele não podia ir muito além. Ele não tinha ainda, por isso não podia dar. Mas era alguém que tinha desejo na alma de conhecer o Evangelho, de conhecer a Deus, e dedicado e se esmerava para passar com precisão o que já possuía. Mas por ter um ensino incompleto, sua fé ainda era incompleta, era insuficiente. Ele conhecia apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento, que dizia, após mim, vem alguém, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ele sabia que Jesus já havia vindo. Ele era instruído no caminho do Senhor, ele ensinava a respeito de Jesus, mas não plenamente. Os comentaristas não chegam a uma conclusão até onde ele sabia. Mas o fato é que ele não sabia o suficiente. Ele precisava ser instruído.
E quando nós chegamos no versículo de número 26, o texto diz que ele começou a ensinar, a falar ousadamente na sinagoga. Só que lá na sinagoga tinha alguém que sabia bem. Tinha um casal que havia estado com Paulo por um tempo considerável na cidade de Corinto. Por pelo menos 2 anos. Priscila e Áquila tinham estado com Paulo na cidade de Corinto por 2 anos, pelo menos. Eles já eram cristãos oriundos de Roma, como nós já vimos, expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio César. Agora eles estavam em Éfeso. E quando eles ouviram Apolo falar, eles o tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Irmãos, que obra maravilhosa fizeram Priscila e Áquila. Que obra maravilhosa foi feita por esses irmãos. Eles agiram como eu já adiantei, com sensibilidade. Eles não expuseram Apolo, eles trataram de Apolo no particular. Eles se aproximaram de Apolo, conversaram com ele e propuseram um discipulado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O expositor F.F. Bruce disse o seguinte acerca da forma como eles agiram e aplicando esta forma. É muito melhor dar esse tipo de ajuda particular a um pregador cujo ministério é defeituoso do que corrigi-lo ou denunciá-lo publicamente. Priscila e Áquila não mandaram Apolo calar a boca. Olha, não pode parar de falar, você está falando algo errado. Não foi isso que eles fizeram. Eles viram que era um homem dedicado, mas que precisava de instrução. Trataram dele, o acompanharam, expuseram a ele com mais exatidão o caminho do Senhor, e eles conheceram, e ele conheceu a Jesus como Salvador. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu a obra da expiação, a obra do sacrifício substitutivo de Cristo, em favor daquele que nele crê. Priscila e Áquila conversaram com Paulo, viveram com Paulo. A gente pode dizer então isso. Eles aprenderam a justificação pela fé. E eles passaram isso para Apolo. E como Apolo era versado nas Escrituras, as coisas começaram a se encaixar, os links começaram a ser feitos, as ligações. E ele percebeu então, como aconteceu com Paulo, quando Ananias foi até ele e orou por ele, e ele recebeu o Espírito. As escamas caíram, ele passou a ver e logo começou a pregar. Com Apolo foi mais ou menos assim. Ele entendeu e logo já estava pronto para pregar. Não sabemos por quanto tempo Priscila e Áquila o acompanharam. Não sabemos por quanto tempo. Mas o fato é que depois de um tempo, o texto nos diz que ele já queria sair pregando. Versículo 27, querendo percorrer a Acaia. Ele queria passar em Corinto, e de fato ele foi até Corinto, ele queria passar lá. E ele foi animado a isso. Os irmãos em Éfeso, Priscila, Áquila, o animaram a isto. E escreveram aos discípulos em Corinto para o receberem. E ele foi bem recebido. E diz o texto que, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Vejam só, ele já tinha um ministério aqui. Agora,
Ele auxiliou aqueles que haviam crido pela graça. Ele mesmo alcançado pela graça. Ele pôde auxiliar aquela igreja crescente, que tanto cresceu, que tanto desenvolveu. Ele pôde prosseguir a obra, ele pôde ser instrumento de Deus para abençoar aquela igreja. Isso porque ele foi acompanhado. Agora, diz o versículo 29, com grande poder, ele podia convencer publicamente os judeus, provando ser, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus, o Messias, o ungido, o profeta, aquele que foi anunciado por João, é Jesus. E ele completou a obra. E Apolo agora era pregador desta obra. Apolo fazendo o que Paulo fazia no versículo 5, por exemplo, quando diz, do capítulo 18, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. É exatamente isso que acontece aqui no versículo de número 28. Acabando o capítulo, Apolo também mostrava, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Ele tinha erudição, ele tinha entusiasmo, mas faltava conhecimento. Agora, depois de instruído, ele tinha conhecimento também, e ele podia pregar. Assim, na força do Espírito Santo, ele foi uma grande bênção. Como é importante o ensino completo, de modo a ter fé também completa. Como é importante o ensino completo, de modo a ter fé também completa, e assim ser uma bênção na obra de Deus. O ensino incompleto produz um líder de fé incompleta. E aqueles que são mais maduros devem, com amor, com cuidado, com disposição, agir como Priscila e Áquila agiram, sem colocar apelidos, sem criticar irmãos que às vezes pensam diferente, sinceramente, mas ainda um pensamento que precisa amadurecer. Precisamos ser humildes como Priscila e Áquila. E precisamos ser humildes como Apolo também. Priscila e Áquila que foram humildes por um lado para ensinar com amor, e Apolo que foi humilde por outro para receber o ensino com amor. E a obra prosseguiu. Esse é o primeiro ponto. Ensino incompleto produz um líder de fé incompleta. Eu quero ir adiante para o segundo e último ponto. No prosseguimento do texto, aprendemos uma lição semelhante que se deu com a chegada de Paulo a Éfeso. Nesse novo momento, nós aprendemos que ensino incompleto produz uma comunidade inteira de fé incompleta. Ensino incompleto produz uma comunidade de fé incompleta. Vamos observar, então, os versículos iniciais do capítulo 19. Paulo, de novo, na cidade de Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo foi para Caia, eles não se encontraram ali. Paulo e Apolo não se encontraram. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Irmãos, como eu já adiantei, foi vontade de Deus que Paulo retornasse. No versículo 21 do capítulo anterior, Paulo disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E Deus permitiu. E Paulo, que havia partido de Éfeso, agora estava de novo em Éfeso. E ali em Éfeso, Paulo encontrou alguns discípulos. Mas fica a pergunta: discípulos de quem?
Discípulos de quem? Vamos prosseguir o texto. Estando com esses discípulos, era uma comunidade, uma pequena comunidade. Paulo lhes perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não. A gente nem ouviu que o Espírito Santo já está sendo concedido. Irmãos, é esse o melhor entendimento do texto. Aqueles homens, eles sabiam da existência do Espírito, mas eles não sabiam da existência já do Espírito como uma dádiva dada. É esse o melhor entendimento do texto. Não, nós nem ouvimos que existe já entre as pessoas o Espírito Santo. E por que é que Paulo fez essa pergunta para eles? Porque Paulo viu e ouviu algo que o levou a isso, que o levou a ter a ideia de lhes fazer essa pergunta. Ele pressupôs isso. Vejam o versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Nós fomos batizados no batismo de João. E para a gente ter aqui um entendimento, irmãos, do batismo de João, eu quero ler 2 versículos no Evangelho, escrito por Lucas, o mesmo autor de Atos. E Lucas, ele diz o seguinte, falando sobre João Batista. Ele diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, 15 e 16. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João pressupunha um futuro batismo com Espírito Santo. O batismo de João pressupunha um futuro batismo com fogo. E esse batismo com fogo e com Espírito Santo seria ministrado por aquele que viria após João. Ora, aqueles lá de Éfeso foram batizados no batismo de João. Batismo para arrependimento, aguardando o que viria depois de João. Mas por algum motivo eles receberam apenas esta parte. E era uma comunidade com ensino incompleto, por isso com uma fé incompleta. Porque o restante da história não havia sido compartilhado com estas pessoas. Prosseguindo o texto, no versículo de número 4, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Não parou em João, gente. Paulo disse para eles: olha, não parou em João. Muita coisa aconteceu depois dele. Paulo, então, apresenta-lhes Jesus. Paulo lhes apresenta Jesus. Eu quero pedir a você que volte algumas páginas no livro de Atos. Vá comigo para o capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8. Eu quero ler estes versículos para esclarecer o que vem adiante, esclarecer o que segue.
versículos 36 a 38. Nós já estudamos esta história quando o Evangelho estava alcançando lugares além de Jerusalém, além da Judéia. E aqui, Filipe, um dos 7, ordenado pelos apóstolos para ser um dos auxiliares, um daqueles que estaria do lado dos apóstolos. Filipe, um dos 7, sensível à voz de Deus, ouvindo o que Deus tinha para ele, foi até uma estrada deserta, e ali ele encontrou com um homem. Ele se encontrou com este homem e pregou a Cristo, começando pelo texto de Isaías 53, pregou Jesus, o Salvador, pregou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquele homem creu, o etíope eunuco creu. Então, a partir do versículo de número 36, o texto diz: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Ele havia crido, ele havia ouvido: ora, eu posso ser batizado, eu criei, eu conheci. Filipe respondeu, verso 37, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. O eunuco foi batizado porque ele creu que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. É o que precisa para ser batizado. E voltando para Atos 18, então, Atos 19, o texto nos diz, no versículo de número 4, que Paulo pregou para aquele grupo, pregou para aquela pequena comunidade, falando de João, e falando do que veio após João, do que veio depois dele, a saber, Jesus. E o texto nos diz então, no versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados, eles creram, o ensino foi completado. Aquela comunidade que tinha um ensino incompleto e por isso uma fé incompleta, agora tinha um ensino completo e uma fé completa. Eles creram, eles conheceram o Salvador, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo em nome do Senhor Jesus. E no prosseguimento o texto diz, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens, uma comunidade pequena, 12 homens. A gente não deve entrar em muitos detalhes, porque nós não temos tantos detalhes ou tanta segurança para dizer que tipo de comunidade era essa, mas era um grupo de homens que criam no Senhor, que criam na palavra, mas ainda precisavam conhecer o Salvador. E quando eles creram, quando Paulo os batizou, colocou a mão sobre eles, na verdade foi tudo simultâneo. Foi tudo junto ali, a fé que veio pela pregação, o recebimento do Espírito, e ali a manifestação do Espírito Santo, como havia acontecido lá em Atos 2, como havia acontecido em Atos 8, como havia acontecido no outro texto, que falou sobre a vinda do Espírito sobre a casa de Cornélio, em Atos 10. Agora, em Atos 19, pela última vez, no dizer de John Stott, completando os 4 Pentecostes em Atos dos Apóstolos. E cada um deles tem um sentido bastante específico.
aqui, neste ponto específico, nós temos um ensino que nos mostra que a transição da antiga para a nova aliança havia sido total e irretornável. Não havia como voltar. Não havia como voltar. Aqueles homens ainda estavam no batismo de João. Toda a comunidade foi abençoada, recebendo o Espírito, produzindo uma fé completa. A experiência desses 12 homens foi uma experiência única, porque não há mais discípulos de João Batista esperando a vinda do Messias. Não há mais discípulos de João Batista aguardando a vinda daquele que batizará com Espírito Santo e com fogo. Não existe mais. Assim como não há mais samaritanos que precisam ser incorporados ao povo de Deus. E para isso houve a necessidade de mostrar aos judeus que eles receberam o mesmo Espírito que os judeus haviam recebido em Atos 2. Não há mais necessidade de mostrar que a nova aliança é inclusiva em nível mundial. Os gentios já fazem parte dela. Não há mais necessidade do Espírito Santo ser derramado sobre gentios, como foi na casa de Cornélio. Tudo isso já passou. Tudo isso foi um momento histórico. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos explica tudo isso. E a nossa fé é completada mediante a palavra de Deus, mediante o ensino daquilo que foi escrito. A experiência daqueles 12 efésios não se repete hoje. Não há mais pessoas na situação que eles estiveram. Não. Hoje a nossa situação é diferente. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta em tudo o que é necessário a fim de termos nossa fé completada e nutrida. Irmãos, ensino incompleto produz um líder ou produz liderança de fé incompleta. Ensino incompleto produz comunidade de fé incompleta. Nós precisamos pregar todo o oráculo de Deus. Nós precisamos pregar as Escrituras, expor as Escrituras. São as Escrituras que vão dar fé saudável, completa, àquele que está conhecendo o Senhor. São as Escrituras que vão fazer com que alguém entenda o caminho de Deus de forma correta. Não experiências místicas, sensoriais, sobrenaturais. Não existe nada mais sobrenatural do que o Espírito Santo, o Espírito de Deus falando por meio das páginas das Escrituras. Não existe nada mais sobrenatural do que isso. Eu estou dizendo a respeito da salvação, a respeito da forma como Deus age para chamar pessoas a si. Deus chama pessoas mediante o Evangelho, que é o seu poder para a salvação de todo o que crê, do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É no Evangelho que Deus se manifesta. Ensino incompleto, fé incompleta. O Evangelho exposto na sua inteireza, vidas são salvas e firmadas no verdadeiro fundamento. Eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos.
Vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos a sua palavra em nossas mãos. Palavra que pode nos dar uma fé completa, a fim de que não sejamos, e Paulo vai dizer isso para a igreja em Éfeso, um pouco adiante, a fim de que não sejamos como meninos arrastados de um lado para outro, levados por toda sorte de doutrina, por toda sorte de engano. O Evangelho nos foi dado para que através dele possamos crescer em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, através do Evangelho. O corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não mais meninos, mas homens maduros, homens e mulheres firmados, maduros, fé completa, baseada num evangelho também completo. Eu quero convidar o nosso irmão, pastor Javier, que, por gentileza, venha à frente, fazer a última oração, pastor, e finalizar o nosso culto com a impetração da bênção. Bendito Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, porque um dia fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder, pelas Tuas misericórdias. E com certeza e convicção podemos dizer que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E Ele permanece conosco até hoje e por todo sempre, Pai. Aqui estamos nós, nessa noite, Pai, nos apresentando ao Senhor, Pai, neste privilégio que o Senhor nos dá, a nós, os vivos, a te convidar, ó Deus, para atingir, ó Deus, o nosso intelecto, a nossa sabedoria humana, o nosso conhecimento, daquilo que já alcançamos até o momento e que muitas vezes consideramos suficiente. Mas hoje à noite estamos sendo orientados pela Tua palavra a receber mais do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, que é a verdade, alcance, ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso coração. E aqui, como servos do Senhor, que possamos, assim, receber esta palavra tão preciosa, tão maravilhosa, tão única, neste dia. E que haja frutos para o louvor do Teu santo nome. Que nada nos cale, ó Deus. Que testemunhemos em qualquer lugar que o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus salva. Seja na escola, seja no trabalho,
seja dentro de um ônibus, seja em casa, ao redor, que os nossos vizinhos nos conheçam bem mais de perto e que nós possamos proclamar que somos servos do Senhor. Obrigado, Pai. Permita-nos voltar para casa, ó Deus, debaixo das Tuas graças, das Tuas misericórdias, das Tuas bênçãos, ó Deus. É uma semana com muitos desafios. E nessa noite nós queremos aceitar o principal deles, é exaltar Teu santo nome. Obrigado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ficar em pé. Levantemos as nossas mãos, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos.